capítulo 1, versículo 51. E disse-lhe: na verdade, eu vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto, os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém? Glória a Deus. Diga assim comigo: daqui em diante, céus abertos, bênçãos, milagres, maravilhas sobre as nossas vidas. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Igreja, Jesus estava falando aqui neste momento com Natanael. Natanael estava na sua cidade, na sua casa, não sei onde ele estava, e então Filipe chega para Natanael e fala assim: vamos porque nós achamos o Messias. E ele fala: da onde vem esse Messias? Por que ele pergunta isso, igreja? Porque a profecia diz que o Messias vem de Belém, cidade de Davi. E então Filipe fala: ele vem de Nazaré, da Galileia. E então Natanael responde, né? Mas pode vir alguma coisa boa da Galileia? Porque naquela região eram pessoas difíceis, pessoas complicadas de lidar. E era uma região muito conhecida por nunca ter tido um profeta, por nunca ter se levantado um profeta daquela região. Então, ele fala: mas pode vir alguma coisa boa da Galileia? E então Filipe fala: vem e vê. Vamos ler? Versículo 46, disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Vamos lá ver. E a hora que Natanael tem um encontro com Jesus, a hora que Jesus vê Natanael chegando, Jesus fala: eis um verdadeiro israelita. E ele fala: você me conhece? Aí Jesus fala: eis que eu te via debaixo da figueira. E então Natanael começa a chorar, e ele fala: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Porque Jesus revelou algo pessoal de Natanael. Existem histórias que dizem que Natanael foi escondido numa figueira quando da matança dos inocentes. Existem histórias, e essa é a com maior credibilidade, que diz que Natanael era uma pessoa que estudava as Escrituras debaixo de uma figueira, porque a figueira ela traz bastante sombra, né? Ela é uma árvore bem frondosa e ela traz bastante sombra. Então há quem diga que Natanael estudava debaixo da figueira. Mas o importante é que Jesus revela para Natanael algo particular, algo que só ele sabia, algo que era da sua intimidade. E então Natanael reconhece e diz: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E aí Jesus responde o que nós acabamos de ler aqui: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você creu? Coisas maiores você vai ver, coisas melhores você vai ver. E ele fala: e desde agora vocês verão, né? Os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho de Deus. Ele estava falando assim para Natanael: agora tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você aguardou, tudo aquilo que você esperou, tudo aquilo que você confiou vai começar a se cumprir na sua vida. Tudo aquilo que você buscou
vai começar a acontecer, não só na sua vida, mas na vida de todos aqueles que creem. Jesus estava falando assim, ó, eu sou a promessa de que tanto vocês estudavam, eu sou a promessa de que todos os sábados vocês falavam, vocês estudavam nas sinagogas, e agora vocês vão ver isso se cumprindo na vida de vocês, vocês vão ver essas coisas acontecendo diante de vocês. E Jesus no passado, igreja, Ele deu direção na vida das pessoas, Ele direcionou muitas pessoas como tem feito hoje. Nós podemos ver que Ele salvou Zaqueu, sim ou não? Zaqueu era um homem que precisava de uma direção, ele era rico, ele era próspero, ele era bem visto na sociedade, mas ele não tinha uma direção, ele era totalmente perdido, vamos falar assim, tanto que quando ele ouve falar que Jesus ia passar, ele corre, e como ele era de estatura pequena, ele sobe numa árvore para ver Jesus passar. Por quê? Isso mostra uma pessoa dividida. Será que o que eu estou fazendo está certo? Será que o que aquele rapaz está pregando não é o certo? Mostra que ele não tinha confiança naquilo que ele estava fazendo. Então, Jesus deu uma direção para a vida dele. E é engraçado que Jesus chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce, porque hoje convém que eu ceie na sua casa, que eu coma na sua casa. Ele também deu um novo caminhar para um aleijado que há 38 anos jazia no tanque de Betesda, que ali ficava parado e não tinha como se locomover, não tinha como andar, não tinha como fazer, porque era um aleijado. Então ele deu para aquele aleijado condições dele caminhar. Igreja, muitas vezes nós estamos tão tristes, deprimidos, estamos tão desanimados, que não conseguimos caminhar, estamos como aquele aleijado, parado, estagnado, no mesmo lugar, esperando por um milagre, esperando pela manifestação da vontade de Deus, como eles esperavam o mover das águas no tanque de Betesda, esperando alguma coisa acontecer e mudar a nossa sorte. E Jesus chega naquele homem e pergunta: o que você quer? Você quer andar? Eu consigo. Pega a sua maca, levanta e anda, vai para sua casa. Deu uma direção, deu uma nova perspectiva de vida para aquele homem que há 38 anos estava estagnado no tanque de Betesda, e agora ele consegue caminhar, ele consegue andar, ele consegue alcançar os seus objetivos. Ele também ressuscita sonhos. Um dia, Marta chega para Jesus e fala assim: o seu amigo está muito doente, vai visitá-lo. E a Bíblia nos conta, e nós sabemos, porque nós já ouvimos muito essa pregação, que ele demora 4 dias. 4 dias para ir até o seu amigo. E nesses 4 dias, o que acontece, igreja? Lázaro morre, é enterrado, porque eles esperavam um período para depois poder enterrar a pessoa. E quando ele chega, Maria corre ao seu encontro e diz assim: Senhor, ele já morreu. Onde o colocaste? Jesus pergunta. Levaram ele lá, ele fala: tire a pedra. E Maria fala: mas já cheira mal, já está cheirando mal, porque já é de 3 dias que ele morreu. E então Jesus fala: eu não te disse que se você crê, você veria a manifestação da glória de Deus nesse dia? E então tiraram a pedra, e Jesus chama: Lázaro, vem para fora. Igreja,
ali Jesus estava ressuscitando sonhos. Porque todos os sonhos que tinham a respeito de Lázaro, todos os projetos que tinham com Lázaro, com a sua família, todos os planos de futuro para Lázaro e para sua família estavam enterrados. E quando Jesus chega naquele lugar, ele ressuscita os sonhos daquelas pessoas, ele traz as pessoas, ele traz os sonhos daquelas pessoas de volta. Ele está dizendo assim, ó, pode voltar a sonhar, porque eu ressuscitei o morto. Pode voltar a sonhar, porque aquele que estava morto ressuscitou. Igreja, Jesus ainda hoje tem ressuscitado sonhos, ainda hoje tem vindo em nosso favor, ainda hoje tem nos ajudado, ainda hoje tem nos capacitado. Às vezes sonhos que morreram, situações que nós já até enterramos porque não acreditamos mais que vai dar certo. Jesus neste dia, igreja, nesta hora, neste culto, Ele está chamando pelo nome. Eu não sei o que é, eu não sei aquilo que é o seu sonho, mas Ele está chamando pelo nome, e você vai lembrar, Ele vai trazer no seu coração, e Ele vai dizer para você, pode voltar a sonhar, pode voltar a esperar, pode voltar a confiar, porque eu sou o que sou, e eu consigo trazer à existência novamente tudo isso, eu consigo realizar, eu consigo transformar, eu consigo fazer. Igreja, Jesus devolveu os sonhos para aquela família. Jesus devolveu aquilo que aquela família projetou, aquilo que aquela família almejava. Às vezes eles já estavam falando assim, né? Como que nós vamos fazer agora sem Lázaro? Nós tínhamos esse projeto, nós tínhamos aquele projeto, e ele morreu. E Jesus estava dizendo assim para eles, pode startar tudo novamente, porque Ele vai ressuscitar, e vocês vão ver a glória de Deus, amém? Jesus também deu liberdade, vamos ler João capítulo 5, versículo 1. Deixa eu confirmar aqui, igreja. Ah, não, esse é do paralítico. Estou falando bobeira. Ixi, eu anotei errado a referência, hein? Que beleza. João 2:1. E ao terceiro dia fizeram umas bodas de Canaã, na Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Amém? Igreja, aqui, Jesus é convidado para uma festa. E é uma festa de casamento. E a sua mãe também foi convidada. E nós sabemos que Jesus não foi de imediato, mas Ele foi depois. E quando Ele chega, havia acabado o vinho. Havia acabado a bebida que traz a alegria, porque o vinho ele é fermentado, então as pessoas ficam mais alteradas, mais alegres, né? E a festa dos judeus de um casamento demora uma semana. E então Jesus transforma naquele momento a água em vinho. O que Ele estava querendo mostrar para nós aqui, igreja? Eu tenho poder, eu tenho condição de fazer o que você precisa. O poder está comigo. Igreja, eu não consigo fazer nada. E eu tenho falado para Jesus em todas as minhas orações. Em todas as minhas orações eu falo, Senhor, eu não consigo.
Eu não consigo fazer com que a igreja cresça. Eu não consigo fazer com que as pessoas se firmem. Eu não consigo. A gente prepara um bom culto, a gente estuda, a gente se consagra, vem aqui, faz um culto, as pessoas dizem que são abençoadas, os visitantes muitas vezes me procuram depois e falam: pastor, que bênção, que igreja abençoada, que palavra, e na outra semana não vem mais, não para. E eu tenho falado constantemente para Jesus nas minhas orações: Senhor, eu não consigo, não consigo. Eu tentei, eu fiz, mas eu não consigo. Mas Ele pode, igreja. Ele que convence as pessoas do pecado. A gente batalha com internet, a gente batalha com divulgação, a gente patrocina. Nos últimos meses nós gastamos um bom dinheiro com patrocínio para alcançar as pessoas. Não aumenta nem os números de seguidores. Nós não conseguimos. Aquelas pessoas que estavam na festa não tinham condições de mudar a história daquela festa. Aqueles convidados estavam fadados a não ter o vinho durante toda a festa. Aquelas pessoas, aqueles noivos estavam fadados a serem humilhados, a serem motivos de chacota, porque não programaram o seu casamento da maneira correta, e com isso veio a faltar o vinho. Isso para eles é uma vergonha, porque durante 7 dias tem que ter comida e tem que ter o vinho. Não tinham o que fazer. Humanamente, o que eles podiam fazer, eles fizeram, e agora não tinha mais o que fazer. E Jesus chega lá e fala: enche as talhas de água, agora pegue, leve para o mestre-sala e pede para ele provar. E nós sabemos no decorrer da história, aqui no contexto da história, que a hora que o mestre-sala, que é o organizador da festa, né, ele toma, ele fala assim: que bênção, sempre deixam o pior vinho para o final, porque as pessoas já estão alegres e não vão sentir a diferença, mas você deixou o melhor pro final. Igreja, o melhor de Deus ainda está por vir sobre as nossas vidas. O melhor de Deus ainda está por vir sobre a nossa casa. O melhor de Deus está por vir ainda sobre a nossa igreja. E Ele está dizendo para mim e para você aqui: eu tenho poder para fazer isso. Eu tenho poder para essa situação. Eu tenho poder para mudar essa história. Eu tenho poder para transformar vidas. E igreja, e uma coisa que Jesus fez também no passado e continua fazendo hoje, é nos tornando livres. É nos dando liberdade. Às vezes nós pensamos assim: mas nós somos escravos de Cristo, porque não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, não podemos fazer aquilo outro. Igreja, isso é liberdade, não é escravidão, porque a tua consciência está limpa. Você pode ir para onde você quiser de cabeça erguida, porque você está com a consciência limpa. Um dia ele chega na terra dos Gadarenos, e tinha um homem lá, há vários anos, que já morava entre os sepulcros, totalmente dominado por demônios, a ponto de não ter mais lucidez, e todas as pessoas que passassem por ali, ele atacava e batia nessas pessoas. E então um dia Jesus está passando por aquele lugar. Na verdade, Jesus monta num barco e vai para a terra dos Gadarenos. E a coisa é tão complicada que se levanta uma tempestade, se levanta uma ventania,
o mar se agita, de forma que não deixava a embarcação chegar. Olha só a batalha espiritual que é, igreja, para não perder uma vida. Satanás, ele não quer perder, ele quer manter as pessoas escravizadas no pecado. Mas Jesus acalma aquela tempestade, acalma os ventos, chega na terra dos Gadarenos. As pessoas falam, ele vai te atacar. Ele fala, não vai, vamos lá. E a hora que ele chega, em um dos evangelhos fala que é um, no outro evangelho falam que eram dois. Eles chegam, se prostram diante de Cristo e falam, o que queres tu conosco, ó filho de Davi? Não é chegada a nossa hora. Olha que interessante, igreja. Os demônios sabem que existe um dia onde eles serão derrotados. Os anjos caídos sabem que existe um dia pré-determinado, que eles vão deixar de atrapalhar a vida humana. E eles chegam diante do Cristo e falam assim, não é chegada a nossa hora, por que vieste nos incomodar? E Jesus fala, sai. E a Bíblia fala que aqueles dois homens ficam totalmente lúcidos, libertos daquela escravidão. Jesus, igreja, Ele quer te tornar livre, Ele quer te dar liberdade. E aqueles homens querem montar no barco e com Jesus, Jesus fala, não, vocês são minhas testemunhas aqui em Gadar. E se você continuar lendo a história desses gadarenos, você vai ver que posteriormente, Jesus está passando pela terra dos gadarenos novamente. Quem que vai se encontrar com Jesus, igreja? Os ex-endemoniados, levando um monte de gente junto. Pessoas que eles ganharam para Cristo, pessoas que eles evangelizaram. Tinha pessoas preparadas em Gadar? Tinha. Tinha pessoas estudadas? Tinha. Tinha pessoas mais capacitadas que eles? Tinha. Mas muitas vezes não querem fazer nada, não querem se expor. Aí Jesus pegou o endemoniado, curou ele, e ele foi a pessoa que alcançou as vidas. Ele foi a pessoa que fez. Jesus, igreja, no passado, deu direção, deu caminho, restaurou os sonhos, deu liberdade e mostrou que tem poder. E Jesus hoje continua salvando, curando, libertando e nos dando poder através do Espírito Santo. Ele continua fazendo. Por mais que nós somos humanos e nós desanimamos, por mais que nós somos humanos e muitas vezes achamos que não vai dar certo, por mais que muitas vezes nós não confiamos, Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Atos capítulo 1, versículo 11. Jesus no passado mostrou, Jesus no futuro, no hoje, continua salvando, curando, libertando e dando poder. E Jesus no futuro, Atos 1, versículo 11. Os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu, ouviste? E Jesus está dando as últimas instruções e de repente uma nuvem do céu desce, toca a terra. Jesus sobe sobre esta nuvem e esta nuvem começa a se elevar e levá-lo ao céu. Então os galileus começam a olhar aquilo, os galileus começam a se admirar com aquela visão e dois anjos aparecem e falam assim, por que vocês estão admirados? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Igreja, Jesus no passado mostrou todo o seu poder para dar direção, para restaurar sonhos, para ressuscitar mortos, para dar com poder para transformar água em vinho.
Jesus hoje continua curando, salvando, libertando e dando poder através do Espírito Santo. E Jesus, no futuro, como nós lemos em Atos 1:11, Ele voltará. Ele vai voltar, igreja. Ele vai voltar. E vamos ler um último versículo que está lá, Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Amém? Diz assim comigo: o Senhor, Ele não muda. O que Ele prometeu, Ele vai ressuscitar os meus sonhos e vai cumprir. Amém, glória a Deus, graças a Deus, aleluia. Igreja, Ele não muda. Nós somos limitados, nós somos ansiosos, nós muitas vezes não sabemos como crer, como acreditar, como confiar, olhamos aquilo que nos cercam e aí é o que nos deixa triste, é o que nos desanima, mas Ele não muda. Tem poder para ressuscitar os nossos sonhos, tem poder para mudar a nossa direção, tem poder para nos dar uma nova caminhada, tem poder para fazer infinitamente mais além daquilo que nós podemos pedir ou pensar. Se nossa vida hoje está sem sabor, incolor como a água, Ele pode transformar em vinho a qualquer momento e devolver a alegria no seu coração, devolver a motivação, devolver tudo aquilo que um dia o inimigo foi roubado e mais. Ele devolve tudo em dobro. Ele devolve tudo em dobro. Restituir-vos-ei, né? Os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Alguém conhece esse texto? Já leu esse texto? Está lá no Antigo Testamento, nos profetas, onde ele fala que ele restitui os anos que foram consumidos, que foram roubados, vamos falar assim, pelo gafanhoto, o cortador, migrador e o devorador. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos encerrar? Aleluia. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus. E a partir de hoje, diga assim comigo, igreja, a partir de hoje, eu verei os céus abertos, aleluia, e nós vamos desfrutar do melhor desta terra, aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado, Jesus, pelo Teu Evangelho, obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre tem cuidado de nós, o Senhor tem nos ajudado, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor nos tem feito, por tudo que o Senhor nos tem confiado, obrigado pela Tua presença, obrigado, Jesus, pelas Tuas promessas, ó Deus, obrigado pela vida de cada um aqui representado, obrigado por esta porta aberta aqui neste lugar, pela pregação do Teu Evangelho, obrigado pelas nossas vidas, obrigado pela nossa semana, obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos tem confiado e nos tem dado. E nesta hora, Pai, eu coloco a vida do Teu povo em Tuas mãos, leva-os em paz para os seus lares, abençoe tudo aquilo que eles fizerem e que nós possamos prosperar na Tua presença. Aleluia, obrigado, Jesus, obrigado. Deus abençoe a igreja, paz seja com todos.